Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, trazei-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor, teu Deus, eu não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenhas, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes e fazer como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e trazei-o depois. Farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram. Ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem o óleo da jarra diminuiu, conforme que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. 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 O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor, Ele liberta os cativos. Bendize a alma, Bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege estrangeiros. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor
Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou no santuário, feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no céu próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Ele não foi para se oferecer a si muitas vezes como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque se fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora na plenitude dos tempos que, uma vez por todos, ele se manifestou para distribuir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer, mas só uma vez, do mesmo modo que Cristo também, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que se esperam. Palavra do Senhor. Meu coração transborda de amor, porque teu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valia quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos assentar. Bem-vindos todos. Mais uma vez agradecemos às crianças por esse momento, por essa celebração, preparação. E hoje, então, celebrando o 32º domingo do tempo comum. Queremos colocar todo o nosso dom a serviço do reino de Deus. Todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação que a gente realiza,
a serviço de Cristo. Essa viúva foi um grande exemplo. Quando Jesus ele diz no Evangelho, para que a gente fique preocupado simplesmente com coisas valiosas, então ele chama a atenção, queridos irmãos, de muitos aqueles, principalmente naquele período, e hoje também não é diferente, que fazia longas orações, dizendo que era caridade, mas para poder arrancar o dinheiro das viúvas. Isso entristecia o coração de Jesus. O coração de Jesus fica muito triste também quando a gente não tem um coração de caridade, quando a gente não vive a caridade, quando somos apegados às coisas, às matérias, ao dinheiro, e colocamos tudo isso, trabalho, acima do próprio Deus. O padre dizia, um dos meus amigos, que o trabalho é importante, mas se nós colocamos ele acima de Deus, se tornamos escravos dele. E tem família que só pensa no trabalho e não vive simplesmente os melhores momentos com os filhos, com a esposa, com a família, porque só quer escravo do trabalho, porque só pensa em dinheiro, só pensa na matéria. Então a missa nos dá essa oportunidade para que a gente também possa repensar a nossa vida diante de Deus e também aproveitar os momentos com a nossa família e com as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Essa viúva não tinha nada, mas ela depositou ali no cofre o melhor que ela tinha. Nós também, o nosso tempo é precioso, mas muitas vezes a gente gasta com tantas coisas, pouco tempo com Deus, pouco tempo com as coisas de Deus. Isso também não é bom. Ou quando a gente gasta todo esse tempo precioso com tantas coisas e só lembra de Deus quando não temos saúde, ou quando nós estamos passando por momentos difíceis de doenças, ou de trabalho, ou com os filhos, que a gente reflita bem esse Evangelho, para que o nosso tempo precioso também possa ser um agrado ao coração de Deus. A primeira leitura em Sarepta, Elias chega e ele pede àquela senhora, aquela viúva que estava ali pegando lenha, um copo de água. Depois ele diz, traz um pão para mim também. Mas ela disse, olha Senhor, o que eu tenho aqui é para que eu e o meu filho possa esperar a morte, porque aquele período estava um período de miséria, de dificuldade em Sarepta, não chovia há muito tempo. Mas Elias falou, confia em Deus, dá o que a senhora tem, traz um pedaço de pão, que Deus não vai deixar faltar nada nessa casa, até que venha a chuva. E de fato Deus cumpriu aquela profecia, a palavra de Elias. Porque Deus cumpre aquilo que está no nosso coração. Quando nós confiamos, vocês já ficaram às vezes desempregados, ficaram em situações de dificuldade, mas eu tenho certeza absoluta no meu coração de padre que nunca sentiram desamparado por Deus. Que Deus nunca abandonou a cada um de nós nos momentos difíceis. Mesmo aqueles que ficaram muito tempo desempregados. Mesmo aqueles que passaram por várias situações, até mesmo, queridos irmãos, de miséria, mas não de fome.
porque Deus é bom. E mais do que isso, a Eucaristia é a grande partilha que Deus nos reúne para que nós estejamos em comunhão com Ele. A carta aos Hebreus, Jesus, o sumo sacerdote, Ele, queridos irmãos, não foi uma oferenda qualquer, uma oferenda que veio de Deus. Por isso ele foi apresentado no Evangelho somente. Anteriormente, no Antigo Testamento, não se falava de Jesus. Mas Jesus ele veio para tirar os nossos pecados. Somos pecadores. Somos necessitados da graça de Deus. Somos humanos. E na nossa humanidade, nós contemplamos a divindade de Jesus. Por isso que foi necessário que ele se tornasse humano, para resgatar os nossos pecados. E nos nossos pecados, Jesus ele foi obediente até a cruz. Morreu uma só vez. Por isso, se você é espírita, não existe outras mortes, não existe reencarnação. Não existe a pessoa morrer e depois voltar. Jesus ele morre uma só vez. E nós morreremos uma só vez em Cristo, para que possamos ressuscitar com Ele. E como diz na segunda leitura de Hebreus, quando Ele voltar, Ele voltará na sua glória, para que nós sejamos glorificados. Aí não haverá mais pecado. Jesus ele veio humano uma vez para nos salvar. Agora ele vem para nos levar para a glória eterna, onde nós estaremos, queridos irmãos, toda a nossa eternidade. Por isso reflita bem a importância de buscar mais a Deus, de vir mais à missa, de confessar mais, de buscar mais tempo para Deus, de pensar mais nas coisas de Deus, de ter mais fé, de, queridos irmãos, poder aproveitar as oportunidades melhores, primeiramente com Deus, com a família e com aqueles que Deus nos dá a oportunidade de conhecer. Deus abençoe vocês, as crianças. Fico muito feliz de poder, queridos irmãos, ver essa igreja, onde dá a oportunidade da gente ouvir a palavra de Deus, glorificar, cantar, e tantas coisas bonitas Deus vai permitindo, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é um Deus que quer que todos nós, desde a criança, jovem, adolescente, os adultos, os mais experientes, possam sempre estar aqui presente na Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos então, queridos irmãos, a nossa profissão de fé que está na liturgia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos.
e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Ouçamos as preces, queridos irmãos, ao Senhor nosso Deus, compassivo e clemente, para com os sofredores, elevemos de coração humilde a nossa oração, dizendo, repletos de esperança: atendei, Senhor, a oração do vosso povo, todos. Para que a Igreja, observando o Evangelho, seja fiel à opção preferencial pelos pobres, anunciando a Cristo como sua única riqueza. Oremos. Pelo Papa Francisco e pelos sagrados pastores, para que renovem todos os dias sua entrega ao Senhor, enxergando Cristo naqueles que mais sofrem. Oremos. Para que as autoridades constituídas no Brasil busquem conduzir o país e a prosperidade, superando a injustiça e a discórdia. Oremos. Para que a Assembleia Diocesana se a realizar no próximo dia 23, ilumine os rumos de nossa igreja particular a serviço da caridade. Oremos. Para que a nossa comunidade aqui reunida ofereça a Deus um culto que brote no coração, favorecendo a conversão e o discipulado. Oremos. Por todos nós aqui reunidos, para que sejamos sempre abençoados por Deus, para que a gente possa colocar sempre a nossa confiança nesse Deus, a nossa vida, o nosso trabalho, e assim, queridos irmãos, dá o melhor que nós temos para Ele e rezemos. Senhor Pai Santo, que abris a vossa mão e saciais a fome dos vossos filhos, acolhei bondoso as nossas súplicas e dai-nos um coração generoso, atento aos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor.